Amém, graças a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos nós aqui, na continuação da nossa conversa, e com todos que estão nos vendo, nos verão, em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos refletindo sobre a palavra do Senhor Jesus nesse momento da nossa reunião, e vamos tomar o texto do Evangelho segundo escreveu João, o capítulo 14, e nós estaremos lendo alguns versículos, a partir do primeiro versículo, e pensaremos em algumas questões maravilhosas que o Senhor Jesus comunicou aos seus discípulos naquele seu último momento com eles, e que também diz respeito a nós aqui hoje e será assim até o final. Jesus, o caminho para o Pai, é o título desse texto. Jesus, o caminho para o Pai, dependendo da tradução ou da versão bíblica. Eu estou aqui com a Bíblia Almeida atualizada. Então, começando o verso 1, diz assim: que o coração de vocês não fique agitado. Que o coração de vocês não fique agitado. Vocês têm fé em Deus, vocês também têm fé em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé o atalhou com a seguinte pergunta: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? A isto Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Parar aqui nesse versículo. Então o Senhor Jesus, na sua última noite com os seus discípulos, aqui na sequência do texto de João, seria depois de ter ceado e de Judas já ter saído dentre eles. Então ele está com os 11 discípulos, e sabendo que no dia seguinte ele seria crucificado, estaria deixando os seus discípulos fisicamente, os seus discípulos que até este momento ainda não tinham noção dessas coisas. O Senhor já havia dito a eles que morreria em Jerusalém, seria açoitado e morto, mas eles não compreendiam a dimensão daquilo que o Senhor Jesus vinha dizendo para eles desde o início do seu ministério. Tanto é que, num dado momento, o apóstolo Pedro tomou a palavra e disse que o Senhor jamais passaria por esse momento. Quando o Senhor diz: afasta de mim, ou para trás de mim, Satanás, pois não compreende os propósitos, planos, desígnios de Deus, mas são mesmo as coisas dos homens. Então eles também se equivocavam nessa revelação, em relação a essa revelação do Senhor, que ele deveria ir a Jerusalém e ali dar a sua vida em resgate da salvação de toda a humanidade. Que todo o seu ministério terreno era somente um momento dele anunciar aquilo que ele estaria consumando no momento da sua morte, e que foi morte de cruz, e era o plano eterno de Deus. Aquilo que Deus planejou na eternidade. Aquilo que levou Deus a criar todas as coisas, anjos, homens, a natureza e tudo que existe
conhecido e desconhecido de nós. Paulo diz visível, invisível, do céu, da terra. Então, antes mesmo de Deus criar todas as coisas, ele já tinha em mente um plano para toda essa criação, e esse plano passaria necessariamente pela morte de Jesus Cristo como garantidor da execução desse plano. Então, Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, o executor do plano de Deus e também o garantidor deste plano. Então, ele se deu a si mesmo como garantia desse desígnio eterno de Deus. Mas os apóstolos, até esse momento, eles não tinham conhecimento disso. Eles só tomariam conhecimento dessas verdades depois de receberem o Espírito Santo, e a revelação por meio do Espírito Santo é que faria com que eles tivessem a compreensão mais ampla, mais profunda do sentido da vida histórica do homem Jesus de Nazaré e as consequências da sua morte e ressurreição nesse plano eterno de Deus. Então, a partir do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, os discípulos que estavam ali no cenáculo, a partir daquele momento, Pedro e os demais começaram a anunciar o plano eterno de Deus para o mundo todo, que chegou até nós hoje. E nós hoje sabemos por que Jesus Cristo veio ao mundo, por que Jesus Cristo se fez carne, porque passou o tempo que passou na terra, porque morreu na cruz, porque ressuscitou. Isso para nós hoje já é alguma coisa resolvida. Mas até então não era para aqueles seus discípulos. E naquele momento, então, de incerteza para eles, momento de angústia, momento de agitação, o Senhor vai trazer essas palavras consoladoras, animadoras, essas palavras reveladoras, para que eles tivessem paz e assim passasse por aquele momento sem muita tribulação, até o momento quando o Espírito Santo viria sobre eles. Depois da ressurreição, o Senhor Jesus passou com eles mais uns 40 dias. Depois da ascensão do Senhor ao céu, mais 10 dias, até que o Espírito Santo desceu sobre ele. Então foram 50 dias, daí Pentecostes, 50 dias. Então o Senhor vai falar para eles algumas coisas que dizem respeito à vida aqui no tempo, na história, nos acontecimentos normais da vida, e a vida após esse momento histórico, após esse momento transitório, esse momento passageiro. Então o Senhor vai mostrar para eles a vida em relação ao presente, o aqui e o agora, e a vida depois, quando não haverá mais o aqui e agora, no sentido de tempo e de espaço, mas quando a vida será eterna, será abundante. Então o Senhor começa o versículo 1 do capítulo 14, dizendo assim: que o coração de vocês não fique agitados. Certamente o Senhor percebeu essa agitação nos corações dos seus discípulos. E o Senhor sabia também que no decorrer do tempo, da história deles no mundo, passariam por muitas dificuldades, muitas tribulações. Eles enfrentariam muitas situações negativas, contrárias ao propósito da missão que eles receberam do Senhor. E para que em todos esses momentos, em todos esses acontecimentos, eles se mantivessem calmos, serenos, tranquilos, então o Senhor coloca diante deles essa questão: não deixe o coração de vocês ficar agitado. A palavra grega aqui significa agitar como as águas do mar são agitadas, impelidas pelo vento. Esse é o sentido original da palavra. E é traduzida, dependendo da tradução, da versão, por turbar-se, perturbar-se, coisa assim. Mas o sentido primeiro seria agitação, estar agitado.
Então, essa palavra do Senhor, entendendo que a palavra do Senhor é viva e eficaz, sabendo que ela penetra e ela produz o resultado desejado, querido pelo Senhor, então ela estaria produzindo nos corações deles e também nos corações de todos os seus discípulos, no decorrer da história, essa sua consequência. Então eles começaram no dia de Pentecostes a enfrentar primeiro aqueles judeus que disseram que eles estavam embriagados e começaram a zombar deles. Pedro serenamente, coração tranquilo, não agitado, pois a palavra do Senhor já estava ali produzindo pelo Espírito Santo o seu efeito, e ele responde àquela multidão, explica àquela multidão o que está acontecendo, fala serenamente com todos eles e obtém um resultado maravilhoso já no início da vida dos discípulos como igreja na terra. Muitos ali ouviram a palavra, creram na palavra, e ela foi tão tocante que Lucas, quando escreve o texto, diz que aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ouvindo Pedro, sentiram compungir, né? Foi como que picadas no coração, né? E se arrependeram e se converteram ao Senhor, e muitos foram batizados e passaram a viver permanecendo na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a igreja começa então a sua história, a sua vida no tempo, no espaço, a partir desse momento glorioso ali no Pentecostes. E hoje essa palavra precisa estar produzindo o mesmo efeito no nosso coração. Você que está me vendo, nós que aqui estamos, aqueles que me verão ainda. O Senhor Jesus disse àqueles discípulos naquele momento, mas Ele está agora aqui, neste momento, dizendo para nós essa palavra, que o coração de vocês não fique agitado. Então, mesmo que você ou eu, nós estivermos passando por momentos difíceis, momentos tribulosos, angustiosos, e ainda estamos dentro de um tempo pandêmico e expectativas de que uma quinta onda, uma quarta onda, alguma coisa assim, e às vezes os corações se agitam, mas o Senhor Jesus está nos dizendo para não ficarmos agitados. Então, olhar para a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor e deixar que ela produza esse seu efeito glorioso no nosso espírito. Nosso espírito, como o Michel já orou aqui, que vai comunicar essa tranquilidade à nossa alma, e a nossa alma que vai transmitir isso ao nosso corpo, à nossa carne, e assim espírito, alma e corpo estarão alinhados e passaremos por momentos difíceis, ou qualquer que seja a situação, tranquilos, serenos, calmos, até onde isso vai sendo possível para nós. O importante é que a palavra do Senhor se torne viva em nós, que ela não seja apenas uma instrução, que ela não seja apenas alguma comunicação possível, mas que ela seja a palavra encarnada em nós e em nós produza o efeito que ela tem, ou seja, ela mesma é capaz de nos tranquilizar. Quando eu deixo a palavra quando ela não é apenas assimilada pelo meu cérebro, mas acomodada também pelo meu coração, pelo meu ser interior, quando a palavra do Senhor Jesus se acomoda em nós, passa a fazer parte de nós, passa a ser carne da nossa carne, ossos dos nossos ossos, ou espírito do nosso espírito, então nós passamos a vivê-la de fato, a vivê-la de fato. Ela entra em nós como alimento, e como alimento passa a ser parte daquilo que somos. Então, a palavra que o Senhor Jesus está dizendo para você, para mim, para nós, nesta manhã, primeiramente é essa: não fique agitado. Mas não é um mandamento, uma ordem. Ele está nos dando a sua palavra. Então, nós temos que comer esta palavra, ingerir essa palavra, e deixar que ela, por si mesma, produza esse efeito em nós. Então, a partir
dessa acomodação é que nós vamos compreender que realmente a palavra de Deus é viva e eficaz. O apóstolo Paulo, já compreendendo isso, viveu os seus dias em muitas tribulações. Paulo foi um dos que mais enfrentou tribulação na história da igreja, mas em todo o tempo ele se mostrava calmo, sereno e tranquilo. Um dos exemplos assim tocante, marcante para nós é quando ele está preso, encarcerado, esqueci o nome da cidade ali em Atos 16, está algemado no tronco junto com Silas, depois de ser açoitado por ter feito um trabalho que foi visto como negativo pela população da cidade, em Filipe, né? E à noite, quando poderíamos esperar o Paulo reclamão, murmurador, perguntando para Deus, por que eu estou assim, por que eu sou assim, se eu estou fazendo a tua obra, se eu estou pregando o teu evangelho, se libertei a moça desse espírito de adivinhação. E ao contrário disso, Paulo e Silas começam a cantar, começam a louvar ao Senhor. A Denise começa a live dela aos domingos sempre com aquele louvor, aquele cântico. Então, essa capacidade de cantar, de louvar, de expressar gratidão, testemunhar essa realidade de que tem a palavra de Deus na alma, no espírito, na vida. E eles cantando ali, passaram por tudo que passaram, a igreja foi fundada e nós temos uma carta belíssima escrita àqueles irmãos, aonde Paulo, com toda a moral, com toda legitimidade, escreve: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que ele diz aos filipenses e a nós, alegrai-vos sempre no Senhor? Porque ele mostrou isso, lá na prisão, açoitado, ensanguentado, machucado, com fome, com frio. Poderíamos pensar em muitas coisas. Ele mostrou essa alegria no Senhor. Então, quando a palavra de Cristo está em nós, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso conforto, Ele é a nossa vida. E a nossa relação com as coisas aqui acontece a partir dessa comunhão com Ele. Então, nós começamos a ver os acontecimentos com os olhos dele, com o entendimento dele. Como o próprio apóstolo Paulo também nos diz, nós passamos a ter a mente de Cristo. O Espírito Santo em nós nos dá essa visão, essa clareza. Ele nos ilumina e nos faz perceber a vida e as coisas desse modo. Então, alegria abundante nos nossos corações. Mesmo Asaf, lá no Salmo 73, ainda no Antigo Testamento, depois de passar por momentos de depressão, de luta, de dor na sua vida, quando ele entra no templo, ele diz, e quando eu entrei no templo, entendi, quando ele percebeu a realidade de Deus nele, ele entendeu. E aí ele passou a dizer, se tem o Senhor no céu, o que mais desejarei na terra? Vou estar preocupado com o quê? Em ganhar o quê? E obter o quê? Se no céu eu tenho o Senhor, o que mais vou querer nesta vida? Ele é a minha riqueza. Ele me enriquece espiritualmente, Ele me enriquece intelectualmente, Ele me enriquece fisicamente, Ele me enriquece em todos os âmbitos da minha vida. Então, se nós temos Cristo em nós nos enriquece em todas as dimensões da nossa vida. Então, tudo em nós passa a fluir a partir dessa realidade do Cristo em nós, quando Ele não é apenas um líder religioso, quando Ele não é apenas um instrutor, um mestre, alguém que ensina princípios bons para os homens. Mas quando Ele é o princípio, quando Ele é o referencial vivo em nós, então essa verdade começa a aparecer em nós. Então essa é a primeira palavra dele para aqueles seus discípulos que estariam iniciando essa caminhada que já dura 2000 anos. Nós somos continuação dessa caminhada.
Nós, 2021, aqui, estamos na sequência. Então vamos ter a mesma palavra do Senhor para nós, para enfrentarmos todas as situações com essa alegria no espírito, no coração, para que Deus seja reconhecido em nós, visto em nós. E assim como lá em Atos 2, quem sabe através de nós, uns ou muitos possam sentir picadas no coração e se converterem também ao Senhor. Então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar aqui para nós nesta manhã. Não deixa o seu coração ficar agitado. Que o coração de vocês não fique agitado em tempo algum, por coisa alguma. É impossível. Se não tivermos Cristo em nós, sim. Mas se Cristo está em nós, isso vai aos poucos se tornando possível. Nós temos testemunho de muitos que viveram essa experiência gloriosa. No segundo momento, o Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos: vocês têm fé em Deus. A tradução mais comum é crer em Deus. Mas a palavra no grego é ter fé, é o verbo da palavra fé. Como nós não temos o verbo da palavra fé, nem no latim tem o verbo da palavra fé, nós tomamos o credere do latim e ficamos com o crer, que não é a mesma coisa do ter fé. Então aí é uma confusão que vem já há muito tempo. Mas vamos tomar aqui o grego para a gente pensar melhor isso. Então o Senhor Jesus está dizendo àqueles seus discípulos, naquele momento da vida deles: vocês têm fé em Deus. O Senhor Jesus reconhecendo que aqueles discípulos, apesar de tudo, das fraquezas, daqueles momentos de discussões entre eles, porque nesse momento aqui, um pouquinho antes ou depois, aqueles homens estariam discutindo quem deles era o maior no reino de Deus. Então eles não estavam preocupados muito com as coisas da vida com o Senhor, mas quem eles seriam no reino. Então o Senhor Jesus, embora visse isso acontecendo diante dele, mas entendia que no coração daqueles homens havia fé em Deus. Eles tinham fé em Deus, eles viviam por esta fé. Todo o judaísmo, praticamente toda a nação judaica vivia em função dessa fé em Deus. Um a expressava de uma maneira melhor, o outro nem tanto, mas a nação toda, fechando aqui o círculo, é uma nação que expressava a fé no Deus vivo e verdadeiro. Isso era tão certo que o Senhor Jesus, quando conversa com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, João 4, no verso 22, ele afirma isso: a salvação vem dos, veja, o plural, dos judeus. Então, é a partir dessa nação que o Cristo se projeta para o mundo todo como salvação da humanidade. Então o Senhor reconhece naqueles homens, com todos os seus defeitos e problemas, a fé que eles tinham em Deus. E é essa fé que nos leva ao encontro com Deus. A fé nos leva ao encontro com Deus. A fé não é crer em Deus, não é admitir ou aceitar que Deus existe. A fé não para por aí. A fé, no seu sentido original, significa sintonia. Ter fé é estar em sintonia com Deus, estar alinhado com Deus. Então, se eu tenho fé em Deus, eu estou sintonizado com Ele, não sou sintonizado com outra situação. Se eu tenho fé em Deus, eu não estou sintonizado a mais nada, apenas em Deus. Eu reproduzo aquilo que dele recebo, aquilo que nele vejo, aquilo que dele chega até mim como comunicação. Então Deus é esse grande emissor, eu sou esse receptor capaz de receber aquilo que Ele é e que Ele diz e reproduzir isso na minha realidade de vida. Então ter fé é estar sintonizado em Deus e com Deus. Então essa fé nos permite, é essa fé que nos permite
compreender, notem, compreender que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então nós olhamos a natureza, os mundos, e em nosso espírito não há dúvida, não há sombra de dúvidas, não há questionamento algum. No nosso espírito a convicção de que tudo isso provém de Deus, como obra de Deus, como resultado da vontade de Deus, como resultado da bondade, do amor, do interesse de Deus. Então nós não vemos a natureza como um acontecimento, como uma coincidência, uma coisa assim, um acaso. Para nós, cada criatura provém de Deus. Nós viemos de Deus, o mundo vem de Deus, tudo procede de Deus. Então isso para nós é uma certeza absoluta. Ninguém tira de nós isso, ninguém nos confunde. Pode a ciência ou a filosofia ou quem quer que seja dizer o que quiserem, pode os historiadores dizerem muitas coisas a respeito daquilo que dizem em relação à vida cristã, por exemplo. Para nós, essa fé que nós temos em Deus é que nos sustenta e nos mantém acima das críticas, acima das dúvidas de todo mundo, acima das suspeitas de todo mundo. Então nós vivemos piamente em Deus, porque para nós Deus é essa realidade eterna, infinita e imutável. Então nós temos fé em Deus. Nós estamos reunidos aqui, algumas pessoas, temos aqui um cientista, temos senhora também professora de matemática, temos dentista, psicóloga e todo o pessoal aqui instruído, formado na vida secular, mas estão aqui em torno da palavra de Deus. Veja, para além desse conhecimento natural que adquiriram através de anos de estudo, está a fé. Para cima daquilo, para além daquilo que eles sabem das coisas naturais, eles estão demonstrando fé. Estamos reunidos aqui nesta manhã, felizes, alegres, cheios de gratidão, porque nós temos fé em Deus. Para nós, Deus não é um conto. Para nós, Deus é essa realidade. Realidade no céu, realidade aqui conosco, nesse momento, realidade da vida. Nós existimos nele, nós vivemos nele, nós nos movemos nele. Então o Senhor Jesus reconheceu isso naqueles apóstolos e Ele reconhece isso também em nós. Cada um de nós que está aqui, que está me vendo, ouvindo, vão me ver, o Senhor sabe que você tem fé em Deus. Ele sabe que você tem essa faculdade que Ele faz sintonizar-se com Deus. Então não tenha preocupação, será que o Senhor sabe da minha fé? Será que a minha... Não, o Senhor sabe. Se Ele sabe, amém. Nós não ficamos mais com medo de coisa alguma. Muitas vezes o Senhor disse aos discípulos, diz a nós, não tenham medo, não tenham medo. Então é isso, não tenha medo de coisa alguma, de situação alguma, porque em todas elas você e eu seremos mais que vencedores através de Jesus, nosso Senhor. E em terceiro lugar, correndo aqui, porque o nosso tempo vai embora, Ele diz aos seus discípulos, e vocês têm fé em mim também. Ora, aqueles homens que estavam ali com o Senhor Jesus, vou repetir, ainda com seus defeitos, com seus problemas, suas dificuldades, mas eles estavam depositando fé naquele homem que era conhecido por toda a sociedade judaica como carpinteiro de Nazaré. Carpinteiro em um vilarejo esquecido daquele lugar. Filho de José e Maria, irmão de Tiago, de Judas, de Simão e de outros, algumas irmãs, diz lá Marcos. Então era assim que eles viam Jesus, aquele homem é o carpinteiro de Nazaré. Quando Jesus se declara, eu sou o Cristo, eles levam um espanto, um susto. Como pode o carpinteiro de Nazaré, cujo pai e mãe conhecemos, cujos irmãos conhecemos, dizer para nós que é o Messias? Veja, para eles judeus a palavra é Messias.
Então, quando Jesus disse, eu sou o Messias, foi assim um momento difícil de aceitá-lo. Aqueles apóstolos que Jesus chamou, enquanto eles trabalhavam, pescavam, faziam, Mateus estava na coletoria, fazendo o seu trabalho, e outros, eles olharam para Jesus, não discutiram e o seguiram. Jesus disse, segue-me. É interessante notar isso em Mateus, Levi. Está na coletoria, o Senhor passa e diz, segue-me. Ele sai da coletoria, a gente não vê a história ali de despedir de alguém, acertar os livros, a contabilidade. Ele deixa tudo e vai seguir o Senhor. Então, essa renúncia era uma demonstração de fé. Então, eles tinham fé em Deus, eles tinham fé em Jesus. Nós temos fé em Deus e nós temos fé em Jesus. Nós estamos aqui porque temos fé em Jesus. Para nós, Jesus não é apenas um homem histórico, carpinteiro de Nazaré. Para nós, ele é o Verbo divino, o Verbo vivo encarnado. O Verbo que no princípio era Deus, estava com Deus. O Verbo que criou todas as coisas. O Verbo que é luz e vida. Esse Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Notem o que João diz. Esse Verbo divino, Criador, luz, vida, se fez, ele mesmo se fez carne, se fez ser humano e passou a habitar conosco, habitar entre nós, e vimos, João dá esse testemunho, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, para nós, o homem Jesus de Nazaré não é apenas o carpinteiro de Nazaré, ele é o Verbo divino encarnado. Então nós olhamos para Jesus e quando o ouvimos, quando abrimos nossos ouvidos para ele, é porque nós ouvimos nele a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Então é através dele que nós recebemos toda a revelação daquilo que Deus é, daquilo que ele mesmo é, daquilo que o Espírito Santo, que ele vai anunciar aqui mais na frente, é em relação a nós também. Então é com ele que nós aprendemos a realidade da vida no tempo e no espaço. E também para depois veremos isso. Então você e eu olhamos para Jesus e ele para nós é aquilo que ele responde para Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós vemos que os artigos ali não deixam margem para duvidarmos, ou nem para procurarmos alguma outra alternativa. Ele é o caminho. Aqui é importante você e eu compreender. Não é o ensino dele o caminho. Não são os milagres dele o caminho. É a pessoa dele. Então Jesus se coloca diante de nós pessoalmente, como o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que tomar a pessoa de Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho, essa verdade, essa vida que unifica o universo inteiro, que iguala a criação numa só realidade, que harmoniza as diferentes criaturas no céu, na terra, numa mesma realidade. E entender que através dele que nós chegamos ao Pai. Então nós nos dirigimos ao Pai através do homem Jesus de Nazaré. Então não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Se você tem fé em Jesus, você está no caminho, na verdade e na vida. Espero que seguindo na direção certa. Então o Senhor Jesus coloca para aqueles discípulos, para nós, essas questões primeiras. Não deixar o coração ficar agitado mediante as lutas da vida. Manter esta fé viva em Deus. Sintonizado com Deus 24 horas por dia, porque é dele que recebemos aquilo que precisamos receber. Terceiro,
manter a nossa fé em Jesus Cristo de Nazaré, porque é por meio dele que nós chegamos a Deus. É Ele que nos faz ser quem somos. É Ele que nos transforma em novas criaturas ou criação para compreendermos e vivermos essa nova realidade. Toda a preocupação do apóstolo Paulo era para que esse Cristo fosse formado no homem interior de cada um de nós. Então, se Jesus, o Cristo, tem essa conotação para você e para mim, nós vamos seguir em frente. E agora o Senhor mostra para nós, Ele deixa a vida presente, a vida da terra, a vida das lutas, das tribulações, e passa a mostrar uma outra realidade dessa nossa vida. Uma vida para além desta vida. Ele abre para nós aqui, metaforicamente, a casa do Pai. Veja que coisa linda que ele coloca aqui para nós. Diz, na casa de meu Pai há muitos aposentos. De repente ele abre o portão. Vamos pensar aqui o portão. E diz, está vendo? Esta é a casa do Pai. Veja quantas habitações ela tem. A gente pode imaginar uma casa, em torno desta casa, muitas casinhas pequenas, onde a família toda mora ali, no mesmo lugar, e aquele grande pátio onde todos se encontram, onde todos brigam, onde todos cantam, onde todos vivem felizes o tempo todo. Então, a casa do Pai é esse ambiente acolhedor. Aleluia, glória a Deus. Esse ambiente que nos acolhe, que nos recebe. A história do pai do pródigo que retorna para casa. E diz que o pai abre os braços e corre em direção a ele. Olha que figura extraordinária. O pai vê o filho voltando, abre os braços e corre ao encontro daquele filho que está chegando. O abraça, o beija. Olha que festa, que alegria o do pai. Troca as roupas dele, coloca anel no dedo, sapato nos pés, quer dizer, modifica totalmente aquele visual mundano. E ele é visto como um ser celestial, quer dizer, digno do ambiente no qual está. Ele é da casa, ele é da família, ele é filho. O que o Senhor Jesus está querendo dizer para nós aqui é isso. Você é da casa, a casa do Pai é sua casa, você é filho. Os portões estarão 24 horas abertos para você. A hora que você chegar, você é bem recebido. Você é recebido com o abraço do Pai, o abraço do Filho maior, abraço do amor, o Espírito Santo, abraço dos irmãos que já estão ali. Você é acolhido por essa realidade de amor autêntico, sincero. Não há simulação, não há máscara em nenhum deles. Não há uma roupagem artificial cobrindo. São roupas da família. É o traje do Pai. O Pai confeccionou essas vestes exclusivamente para cada um deles. E o Pai os vê assim, bem vestidos. Então não tenha medo desse retorno, não tenha medo dessa vinda. Talvez você tenha se afastado por alguma situação, tenha deixado a casa, a igreja, os irmãos, por algum motivo, a gente não sabe, mas o Senhor está lhe dizendo agora, volte, você é filho. O Pai não te esqueceu, ainda que você tenha ido longe, ainda que você tenha apacentado porcos nessa sua saída, ainda que você tenha se alimentado com as bolotas desse mundo, para o Pai você ainda é filho, filha, volte, retorne agora, porque Ele está
aqui, aí, aonde você estiver, para te receber nessa casa, a casa do Pai. E a todos nós que estamos caminhando, nessa nossa caminhada em Cristo, para a casa do Pai. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui pensando, assim que os nossos olhos fecharem nesta vida de tribulação, neste mundo de morte, primeira coisa que veremos é esse portão aberto, e a casa do Pai, e essas habitações maravilhosas em torno. E ela é para nós. O Pai nos recebe, o Pai nos acolhe, e aí não tem mais tempo, não tem mais momentos, ali é para sempre, é eternamente. Paulo diz, gozo, alegria para sempre. Tomemos aqui Apocalipse 21:3, para encaixarmos aqui numa visão possível. Deus habitará com eles e será o seu Deus. E eles estarão com Deus e serão povos, o plural do grego ali em Apocalipse, serão povos de Deus. Imagine nós, Deus habitando conosco. Apocalipse 22:4 diz, e verão o seu rosto. Não sei como isso vai se dar, mas estou ansioso. Imagina você e eu, um dia nós veremos o rosto daquele a quem tanto amamos, desejamos e queremos na vida, mais do que tudo. Um dia teremos o privilégio, que está para além de privilégios, de ver o rosto de Deus e saber que nunca mais nos afastaremos dele, porque ele nunca se afastou de nós. Então Jesus diz aqui, na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Fiquem tranquilos, fiquem em paz, fiquem nessa fé que vocês têm professado. Continue, sigam em frente, porque algo ainda muito melhor está por vir. E o Senhor é tão sincero, que diz assim, se não fosse assim, se isso não fosse verdade, se não houvesse essa casa do Pai esperando por vocês, eu já lhes teria dito. Eu não estaria aqui enganando vocês com palavras mentirosas. Eu falaria, a vida é isso aqui, acabou, acabou. Então vocês estão crendo em Deus, ou tendo fé em Deus, tendo fé em mim, muito bom, vivam assim, mas saibam de uma coisa, quando morrerem, acabou, não tem mais nada. E se fosse assim, eu lhes teria dito, não os enganaria. Mas saibam disso, as coisas não são assim. A vida não acaba aqui. Ela não para aqui no momento da morte física. Ela prossegue, ela vai em frente. Ela é o rio que corre em direção a Deus. E em Deus ela se mistura nessa eternidade e não acaba nunca mais. Então, com toda a sinceridade do seu coração santo e puro, ele está dizendo isso para nós. Não tenha medo, não duvide. Depois desta vem a melhor ainda. E ali tudo será visível para vocês. Continuando para fecharmos, ele diz, pois vou preparar um lugar para vocês. Eu vou estar deixando vocês aqui, mas a finalidade de eu deixar vocês aqui é para preparar esse lugar de vocês. Enquanto eu estiver fora, saiba que eu estou trabalhando para vocês. Paulo diz lá em Romanos 8:34, que o Senhor Jesus está agora à direita do Pai, intercedendo por nós. Nesse momento aqui, o Senhor Jesus está intercedendo por você, intercedendo por mim. Ele continua trabalhando em função do nosso bem-estar aqui e na eternidade. Ele não nos abandonou, ele não se ausentou para descansar. Ele só deixou esse plano para trabalhar no plano superior, em benefício de nós, porque ele não precisa de nada. Tudo que ele faz é para nós, é por nós, é para o nosso bem. Então você pode ouvi-lo e vê-lo agora à direita do Pai, no céu, falando seu respeito, mencionando o seu nome, ó Pai.
Então ele está lá trabalhando para nós. E ele diz depois: quando preparar lugar, eu voltarei e receberei vocês para mim mesmo. Quando tudo já estiver resolvido, pronto, eu vou voltar. Não como eu vim dessa primeira vez, nascido na manjedoura, lá, daquela forma que vocês bem sabem, mas virei em poder e grande glória. Todo olho verá, o mundo inteiro verá, os anjos verão, os homens verão, a natureza inteira verá. Então ele virá na sua glória de Deus, ele virá na sua glória eterna, naquilo que ele é. Na oração sacerdotal, João 17,5, ele diz: Pai, glorifica-me junto de ti, com aquela mesma glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Então ele deixou essa glória, veio a este mundo, e neste mundo viveu como homem em humilhação, sofreu tudo o que sofreu, mas agora ele voltou, está no céu. E quando ele retornar, ele retornará com a glória, ele não deixará a sua glória, ele virá em glória. E diz: e levarei vocês, tomarei vocês e levarei vocês para mim. Veja que coisa linda, isso me toca profundamente. Levarei vocês para mim mesmo, vocês são meus. E assim, aonde eu estiver, vocês estarão também. Imagine, na eternidade, onde Jesus estiver, nós estaremos. Nós estaremos no sentido mais espiritualizado disso, nele, com ele, em Deus, mas também podemos pensar estar com ele, se o universo, que nós não sabemos se é infinito ou finito, mas essa imensidade, aonde ele for, nesse trânsito de galáxias no universo, nós estaremos com ele, passeando por esse universo afora. O escritor aos Hebreus fala disso no primeiro capítulo, que todo o universo, a sua complexidade toda, é controlado por Jesus Cristo, pelo homem Jesus Cristo. Então, se Jesus vai de galáxia em galáxia, nós iremos com ele. Eu estou aqui apenas tentando aguçar essa nossa capacidade de imaginação. É claro que será tudo muito maior do que isso. Então, conheceremos não apenas essa vida presente, limitada, mas Deus nos criou para conhecermos a vida como ela é, na sua dimensão eterna, infinita e imutável. E ele diz aqui no verso 4: e vocês conhecem o caminho para onde vão. Vocês conhecem o caminho para onde vão. E aí a resposta para Tomé: eu sou esse caminho, eu mesmo. Eu vim a vocês por meu intermédio, eu me fiz carne e vim aqui. Agora eu vou ressuscitar depois da morte e voltar. E depois virei novamente. Então estou fazendo esse percurso para cima, para baixo, para cima, para baixo, em função de vocês. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nesta manhã tão maravilhosa que o Senhor nos proporciona, tenhamos isso conosco sempre. Primeira questão: não deixe o seu coração ficar agitado por nada. Mas não receba isso como um mandamento, como uma ordem, como uma instrução. Não. É a palavra viva do seu Senhor. É o Senhor Jesus em palavra em nós, produzindo em nós os efeitos dessa verdade. E aí seu coração não será agitado. Continue mantendo a sua fé em Deus. Não tenha dúvida da sua realidade, não tenha dúvida que tudo que existe é dele, por ele e para ele. Continue mantendo a sua fé em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida de acesso ao Pai. Mantenha-se assim 24 horas por dia. Depois, entenda que você tem uma casa. A casa do Pai é sua casa. E ela está aberta para você. Assim que sairmos daqui, desse tempo, entraremos nessa casa eterna. Quer dizer, entrar nessa casa significa entrar na plenitude da existência, da vida, daquilo que é o desígnio de Deus para nós. E ali conviveremos com Deus eternamente, com Deus e com todos, numa comunhão, numa unidade, numa igualdade, numa harmonia sem fim. Tudo será alegria, paz no nosso espírito.
O caminho é o próprio Senhor Jesus. Pense nisso, medite nisso, amplie isso, e o Espírito Santo, que no verso 16, 17 desse capítulo, e também mais à frente, ele vai falar dele, é o Espírito que está em nós hoje e que nos revela isso e nos ensina isso. Eu estou falando a você e a nós aqui pelo Espírito. Você está me ouvindo pelo Espírito. Então nós estamos nessa verdade do Espírito Santo, meditando nessas verdades da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Deus te abençoe e te guarda em nome de Jesus. E nós dizemos amém e amém. Amém. Graças Amém. a Deus. Publicar.